Jesus nunca estabeleceu para ninguém um lugar físico, geográfico, chamado igreja, templo, casa de Deus, para o povo centralizar sua vida com Deus dentro desse ambiente, para o povo adorar, para o povo buscar, para o povo viver para Deus. Jesus nunca conduziu ninguém nesse entendimento, por esse princípio de conceitos, de igreja, lugar, como se fosse um ponto físico onde Deus está para o homem encontrá-lo. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca conduziu ninguém a esse princípio de entendimento. Jesus não estabeleceu nenhum templo, igreja, local físico, lugar geográfico, como casa de Deus, para o povo estar lá buscando e adorando a Deus. Jesus poderia pregar e conduzir o povo ao templo para encontrar Deus, porque no tempo de Jesus, o templo ainda estava de pé. Mas Jesus não conduziu ninguém para buscar, encontrar, servir e adorar a Deus no templo. Ele veio trazer um conhecimento para o homem que o homem não tinha para encontrar Deus. Jesus veio trazer a verdade para o homem ter o conhecimento do lugar de encontrar Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, de estar em Deus. Jesus, como judeu, ele poderia conduzir o povo ao templo. Ele nunca conduziu ninguém para buscar, encontrar, servir e estar em Deus e ser de Deus dentro de nenhum templo, através de nenhum sacerdote. Nós temos que entender o que Jesus nos ensinou. Então, meditando, examinando, buscando o conhecimento de Deus em Cristo, a gente vai ver que Jesus nunca estabeleceu um lugar físico geográfico chamado templo, casa de Deus, para o povo viver uma vida com Deus, buscar a Deus, servir a Deus. Jesus nunca conduziu ninguém a nenhum altar para adorar a Deus e fazer pedidos a Deus. Jesus nunca conduziu ninguém a nenhum altar, como hoje as pessoas criaram o templo e o altar dentro do templo. E faz o povo entender que se busca a Deus, encontra-se a Deus no templo e adora-se a Deus através do altar, onde os homens se colocam nos altares como mediador da adoração do povo para Deus. Jesus nunca levou ninguém a esse entendimento. Isso que é pregado hoje, que o povo entende e vive, a multidão de milhares e milhões de pessoas vivem nesse entendimento, dentro dos ensinos dados pelos homens no sistema religioso, estão perdidos da direção de Cristo, aonde devotam, consagram e entregam suas vidas, centralizando seus viveres, como se fosse para Deus, dentro dos ambientes igreja, que chamam de templo, de casa de Deus. Jesus, ele inicia o seu ministério, não é no templo. Jesus inicia o ministério dele pregando o evangelho, não é no templo em Jerusalém, não é em nenhum templo, igreja, casa de Deus. Jesus inicia o seu ministério pregando para as pessoas aonde elas estavam, nas ruas, nas cidades, nos lugares, inclusive no próprio templo, aonde tinha pessoas. Jesus estava pregando, levando o ensino de Deus para o povo. Ele não se restringiu, ele não restringiu a pregação dele, ele não centralizou o ministério dele dentro de igreja, no templo. Estão entendendo isso? Então, ele inicia o seu ministério pregando nas cidades,
nas ruas, nos povoados, aonde tinham pessoas necessitadas do conhecimento de Deus, ele ia levar esse conhecimento. Ele não conduziu ninguém. Ele não instruiu ninguém. Ele não ensinou a ninguém a buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, ser de Deus, dentro de nenhum ambiente chamado templo, casa de Deus, igreja. Como hoje o povo é ensinado, ele não deixou esse princípio de igreja para o povo estar servindo a Deus como se fosse de Deus, dentro delas, por meio delas, como hoje o povo é ensinado. Jesus não deixou esse princípio de igreja, lugar como casa de Deus, para o povo estar centralizando sua vida e o seu viver dentro dela, sob as regras, as normas, o legalismo religioso imposto pelos líderes a quem se denominam sacerdote, para o povo servir na direção deles como autoridade de Deus. Jesus não deixou esse princípio, esse ensino, essa direção, para ninguém estar dentro de nenhum templo ou igreja, subjugado a um líder religioso que se denomina sacerdote de Deus, pastor, papa, padre e qualquer outro, aonde coloca para o povo muitas regras, normas, fardos pesados de servidão, levando o povo a viver escravizado dentro de tarefas, de compromissos, de responsabilidade, de atividades dentro desses ambientes chamados de igreja, sob a autoridade deles. Jesus nunca deu esse ensino para ninguém, nunca conduziu ninguém a esse princípio, nunca dirigiu ninguém dentro dessa direção que hoje o povo vive, nesse conceito de igreja, subjugado a um líder, a quem colocam na sua vida como mediador para a sua direção de vida com Deus, de adoração, a quem se faz sacerdote do povo, a quem se coloca como autoridade de Deus para o povo. Jesus nunca deixou essa direção. Jesus nunca colocou esse princípio de igreja, casa de Deus, para o povo estar vivendo, como hoje é ensinado e estabelecido no entendimento do povo. Esse princípio é maligno. Esse princípio de igreja é uma influência, é uma investida de Satanás, para tirar o homem da direção de Cristo, perverter o homem do entendimento que ele precisa ter para a vida com Deus. O entendimento do povo hoje de vida com Deus é que tem que estar numa igreja, tem que ser de uma igreja, tem que buscar a Deus na igreja, tem que estar adorando e servindo a Deus nas igrejas. É isso ou não é que o povo hoje está entendendo e vivendo nesse entendimento? Porque hoje é pregado esse conceito, essa ideia de igreja, como templo, casa de Deus, a ponto do povo ser ensinado de que, se não tiver na igreja, não é de Deus. Se não tiver nas igrejas, não é salvo. Olha o que o diabo faz com esse ensinamento. Faz o povo negar a Cristo e o povo nem percebe. O povo nem percebe que estão negando a Jesus. Dentro desse entendimento, eles estão perdidos de Deus. Mas eles entendem que estão servindo e adorando a Deus. Olha o que o diabo faz, irmão. Porque esse conceito de igreja, escuta direitinho, preste atenção no que eu estou te levando para te esclarecer. Esse conceito de igreja que o povo tem, tira o povo da exclusividade de Cristo. Tira o povo de Cristo. Faz o povo substituir Jesus. Anula e tira Jesus da cena. No entendimento do povo, se não estiver na igreja, não é de Deus. Jesus está excluído desse entendimento. No entendimento do povo, porque são ensinados assim pelos líderes das igrejas, que se colocam como sacerdote e autoridade de Deus para o povo se submeter, no entendimento do povo, dentro do ensinamento desses homens,
Se eles não estiverem na igreja, não servem a Deus, não adoram a Deus, não buscam a Deus. Tem que vir buscar a Deus aonde? Na igreja. Tem que vir adorar a Deus aonde? Na igreja. Tudo isso é em Cristo, por Cristo. Não em igrejas, por meio de igrejas. Olha que o povo está sendo ensinado dentro das igrejas. Olha o entendimento do povo. Se não cumprir os cerimoniais estabelecidos pelos homens dentro das igrejas, você não pode ser salvo. Se não tomar ceia, não tem comunhão com a igreja, não pode ser salvo. Se não der o dízimo, não é salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. Se não se batizar no ritual que os homens fazem dentro das igrejas, desse cerimonial, jogando o povo dentro d'água, não é salvo. É isso ou não é que você é ensinado dentro dessa igreja? O povo está tão perdido de Deus que o entendimento do povo, para o povo achar que é de Deus, se não estiver na igreja, está desviado de Deus. É isso ou não é? Se não estiver praticando, vivendo ativo nas atividades de igreja, não está fazendo a obra de Deus. É isso ou não é que está na mente de vocês? Se não estiver na igreja, se parar de ir para a igreja, está esfriando, está desviado de Deus. É isso ou não é que vocês são ensinados e é formado no entendimento de vocês? Tudo isso tira vocês do alvo, da confiança, do ambiente, do lugar que devemos estar para a vida com Deus, que não é um ambiente físico chamado igreja. É Jesus, o alicerce, a rocha. O fundamento da minha vida está firmado em Deus. É Cristo a palavra dele. Olha o que o diabo faz com as pessoas para tirar elas de Cristo. E elas nem percebem, irmão. Elas entendem que estão em Jesus, desviada dele pelo entendimento corrompido. Mas elas entendem, na mentira do diabo, que estão em Jesus. A nossa vida de devoção e consagração a Deus não é dentro de uma igreja servindo, escravizado em sacrifício e penitência religiosa. A nossa vida de consagração e adoração a Deus é em Cristo, guardando e praticando a palavra dele. O povo dentro das igrejas estão priorizando e mais preocupado em manter a sua vida de sacrifício religioso, de atividade de culto, consagrando suas vidas em cultos, em jejum, em sacrifícios, em penitências, em obrigação religiosa. O povo dentro das igrejas estão priorizando como uma vida de consagração e de devoção a Deus as atividades de igreja. Enquanto o que Jesus ensina para a gente consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida, manter-se firme na comunhão com Deus, é estar nele e a palavra dele em nós. Consagrando e devotando a nossa vida a Deus pela obediência à fé, guardando e praticando a palavra de Jesus. Não é guardando e praticando legalismo de igreja, atividade de igreja. Então vocês estão entendendo o que é que eu estou tentando aqui mostrar a vocês, mas vai caber a vocês ser humilde, simples, parar, refletir, analisar. O evangelho é comunicação. E as pessoas só podem receber o evangelho por onde pode ser salvo se derem ouvido à comunicação, se analisarem a comunicação e se crer, recebendo e se convertendo pela comunicação do evangelho. Porque salvação para a vida do homem perdido não é ele estar dentro de uma igreja evangélica. É o evangelho de Cristo encontrar a porta aberta para entrar no entendimento dele. Vou repetir, porque isso é muito importante de se esclarecer. A vida com Deus e a salvação de Deus não é a pessoa estar dentro de uma igreja evangélica. Aderir a uma religião evangélica é estar dentro de uma igreja evangélica. Salvação e vida com Deus é o evangelho encontrar a porta aberta do nosso coração para que ele entre dentro do nosso entendimento. Salvação é o evangelho estar dentro do nosso entendimento e não a gente estar dentro de igreja evangélica.
Então esse conceito, esse princípio ensinado de igreja, não é o que Jesus ensinou. Não foi ensinado por Jesus. É isso que eu trabalho para levar para o povo esse conhecimento, para que o povo seja liberto. Liberto de quê? Da mentira, do engano, da falsificação do evangelho. Que o diabo falsifica o evangelho para manter o povo preso, escravo. Porque o diabo falsifica o evangelho, tira do entendimento do povo, para que o povo permaneça escravo, perdido, nas trevas. Salvação, libertação, só pelo conhecimento do evangelho. E uma das maiores mentiras do diabo é essa, de que igreja é casa de Deus, lugar para você viver sua vida e consagrar seu viver para Deus. É uma das maiores mentiras de Satanás, por onde ele vai levar milhões e milhões e milhões e milhares e milhares e milhares de pessoas para o inferno, porque não deram ouvido à verdade para encontrar a salvação de Deus. Se manteram na mentira de que estavam salvos dentro de igreja, por vida de igreja, por devoção e consagração de suas vidas e seu viver dentro de igrejas. Não tem nenhum princípio de igreja como hoje é pregado dentro do evangelho, irmão. Deixa eu dizer isso para vocês entenderem. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca pregaram esse princípio de igreja que hoje o povo prega. Não tem nenhum princípio de igreja como é pregado hoje no evangelho. O evangelho não ensina esse princípio de igreja, de vida com Deus, do salvo viver dentro de igreja como hoje é ensinado. Vamos aprender com uma palavra aqui mais sobre isso. Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto. Essa igreja que Paulo fala não é uma denominação, não é uma instituição, um lugar físico, geográfico, templo, igreja, casa de Deus, onde o povo está. Essa igreja é o povo. Essa igreja que Paulo fala, a igreja de Deus que está em Corinto, não é uma instituição. Não é dentro desse contexto de igreja que hoje o povo entende e vive. Paulo vai dizer, aos santificados em Cristo. A igreja que Paulo está falando é pessoas. Quando Jesus diz lá em Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não está ali se referindo no contexto de igreja, denominação, instituição religiosa, como prega o sistema católico romano, que essa igreja que Jesus fala é a igreja católica romana, que dizem que é a igreja que Jesus fundou. Jesus nunca fundou, nunca estabeleceu nenhum sistema religioso, nem católico, nem evangélico, nem nenhum outro. O povo hoje vive nesse entendimento, buscando igreja verdadeira, discutindo que a religião dele é a verdadeira, que Jesus deixou, a outra não. Deus não orienta ninguém. Deus não chama ninguém para ir a Ele por meio de nenhuma igreja verdadeira ou falsa. Porque não é a igreja o caminho, não é a igreja o meio, não é a igreja onde o homem encontra Deus, é em Cristo. Então Jesus, quando fala ali, Jesus não está falando de igreja instituição, que Ele estabeleceu sobre Ele mesmo, e as portas do inferno não prevalecem. Sou eu, é você que está em Cristo. Individualmente é membro que forma a igreja no coletivo de pessoas que estão espalhados no mundo inteiro. Essa é a igreja de Deus, não é uma instituição no domínio, na autoridade do homem. Igreja, denominação, como hoje é. Então estou mostrando nesse ensino, nessa instrução, levando para você esse esclarecimento.
que Jesus nunca estabeleceu esse princípio de igreja que hoje o povo vive no entendimento que é pregado por esses líderes religiosos. Nem os apóstolos, o evangelho, não traz esse princípio de igreja, esse princípio de obrigação de estar dentro da igreja, esse princípio de buscar, servir e adorar a Deus dentro da igreja, como hoje é pregado por esses líderes das igrejas. Isso não é o evangelho. Em canto nenhum das Escrituras não tem um texto para dar esse entendimento dentro desse princípio pregado de igreja como hoje o povo vive. Não tem um texto que dê base a isso. Então você tem que estar numa igreja, sobre a autoridade de um líder, vivendo a sua vida de adoração a Deus na igreja, fazendo a obra da igreja, para fazer a obra de Deus. Não existe isso. E a Bíblia, quando fala de igreja, em nenhum texto fala dentro desse contexto de lugar físico, geográfico. Olha, vamos ler um texto aqui em Colossenses, olha o que Paulo vai dizer. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Eu estou lendo aqui Colossenses capítulo 4, versículo 15. Quando Paulo vai saudar os irmãos, a saudação de Paulo para os irmãos, e ele diz, e a igreja que está na casa, a igreja não era casa, a igreja não é o ambiente, não é a instituição. Paulo, quando fala de igreja, fala de pessoas. A igreja que está na casa, as pessoas que estavam em determinado ambiente, que era a igreja. Paulo não está falando de igreja, é um sistema, na hierarquia da autoridade do homem, no legalismo religioso. O apóstolo Paulo nunca ensinou ninguém dentro desse princípio de igreja. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ver outro texto para a gente aqui esclarecer, levando a verdade, reprovando essa mentira que o povo está vivendo de igreja. Abra a tua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Olha o que Paulo vai dizer. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem língua estranha, entrar algum indouto ou infiel, não dirão porventura que vocês estão loucos? O que é que Paulo está dizendo aqui? 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja, Paulo está falando, todos os irmãos que são membros que formam a igreja, se congregar em um lugar. Paulo não está falando do lugar como igreja, como hoje é pregado. Não, você tem que estar na igreja. Eu sou igreja, amigo. Eu tenho que congregar como igreja. Não estar dentro de um ambiente de igreja, entendendo que ali é o lugar para que eu esteja, para Deus receber minha adoração, para eu servir a Ele, para que eu seja Deus. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que vocês precisam urgentemente ver para sair da mentira, do engano e desse anátema que vocês estão vivendo nesse entendimento de igreja, dentro de igreja, escravizando sua vida, centralizando seu viver como se fosse a Deus, dentro de igreja, por meios de atividade e sacrifício de igreja. Vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos de Deus por não conhecer a verdade e estar na mentira, porque isso é uma grande mentira de Satanás. Esse conceito pregado de igreja, de vida de igreja, de dedicação à igreja, de trabalho à igreja, instituição, no domínio, na autoridade dos líderes, que colocaram o seu trono de soberano para o povo estar ali no altar, onde eles são reverenciados como Deus. Eles criaram a mentira de igreja, criaram os altares, colocaram-se como autoridade de Deus em cima dos altares e levam o povo a estar ali adorando a Deus em vão. O povo vivendo paganismo, misticismo, perdido de Deus porque estão com o entendimento errado, no alvo errado, na direção errada. O povo está lá embaixo e o altar lá, o povo lá de frente para o altar. Quem está no altar? Para o povo estar focando e se dirigindo como se fosse a Deus. É o homem.
os conjuntos, os pregadores, os profetas. Não, mas o altar para pregar a palavra é mentira, porque a palavra, a verdade, não está sendo pregada. Esses altares aí, essas igrejas aí, o que está sendo pregado lá é mentira de Satanás, que já começa por esse princípio de igreja. Vamos ver aqui o que diz mais a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aqui a sua carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo... Não, Colossenses não. Vamos ler a terceira carta do apóstolo João. A terceira carta do apóstolo João, o versículo 9, porque não tem capítulo. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Escute aqui o que você vai aprender aqui. A verdade que vai iluminar o teu entendimento. O apóstolo João vai dizer, meus irmãos, eu tenho escrito à igreja. Como está o texto? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes era um discípulo, um dos irmãos ali no meio. Ele vai dizer, Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Paulo escreve para os irmãos. A igreja que Paulo escreve não é uma instituição na autoridade de um líder religioso. É para os irmãos. A carta de Paulo é para a igreja, o coletivo de pessoas. E o que está acontecendo aqui? Tem um irmão entre eles que quer ser o maioral, quer ser o sacerdote, quer ser a autoridade espiritual de Deus para o povo. E ele estava colocando esse título, essa autoridade para ele, e querendo dominar o povo a ponto de impedir que os apóstolos chegassem aos irmãos. Não, a autoridade aqui sou eu. Vocês têm que estar submissos a mim. É eu a autoridade de Deus para vocês. Então, o apóstolo João aqui vai dizer, eu tenho escrito para vocês, mas tem um irmão aí entre vocês que quer ser a autoridade sobre vocês. Quer ter o primado. Quer ser a ponte entre Deus e vocês. Acontece isso hoje ou não? Dentro das igrejas, quem é que quer ter o primado? Tudo brigando pelo poder, pela posição de honra, pela autoridade sobre o povo. A briga é por essa. Os líderes religiosos, eles se colocam como o soberano de Deus para o povo, no meio do povo. Eles tomaram a posição de Cristo. Irmãos, é muito importante o que eu estou levando aqui. Esses pastores de hoje, de ontem, de séculos atrás, que isso vem sendo estabelecido ao longo dos séculos. O sistema católico romano que criou essa mentira de igreja, casa de Deus, sacerdotes, autoridade espiritual de Deus, o líder religioso. Essa mentira veio do sistema católico romano, que hoje as igrejas evangélicas copiam porque saíram desse sistema, esse conceito maldito de igrejas evangélicas, saíram do sistema religioso católico. E isso leva esses homens a tomar, roubar, usurpar o lugar de Cristo entre nós, igreja, povo de Deus. Quando você se submete a um líder religioso como autoridade de Deus para a tua vida, você está desviado da autoridade e da direção de Cristo como Senhor da tua vida. Quando você se submete a um líder religioso como intermédio, aquele que faz intermediação da tua oração para Deus, do teu pedido de busca de necessidade a Deus, da tua vida de adoração, de culto a Deus, quando tu coloca um homem, um líder religioso como o teu supremo pastor, o teu sacerdote, tu estás rejeitando Cristo, porque o meu pastor, o meu sacerdote, o meu guia, a autoridade de Deus para a minha vida, a cabeça por onde eu sou guiado, é Cristo. É Cristo.
É Cristo, não é nenhum líder religioso. A autoridade de Deus para a vida do cristão é Cristo, a palavra dele, não é nenhum líder religioso. Então esse discípulo aqui, que João escreve a sua terceira carta, advertindo os irmãos que ele estava entre os irmãos tomando o primado, querendo ser o maioral, querendo ser a autoridade, aquele que os irmãos tinham que submeter, colocando-se como autoridade, o principal no meio dos irmãos, a ponto de impedir os apóstolos de levar ensino e instrução para os irmãos. Vai para uma igreja dessa ensinar a verdade de Deus, eles não aceitam. E se esse pastor da tua igreja souber que tem um irmão te ensinando a palavra, sabe o que ele vai dizer? Você tem pastor. A autoridade para a sua vida espiritual é o pastor da sua igreja. Você tem que estar na sua igreja aprendendo. É mentira, irmão. Você tem que estar aprendendo onde estão levando a palavra, o ensinamento de Cristo. Não é num ambiente subjugado à autoridade eclesiástica de um líder religioso. É a pior mentira que Satanás criou para aprender e continuar impedindo as almas de ir para o céu. É o conceito de igreja, religião, casa de Deus, homem de Deus, autoridade de Deus para o povo. O Papa se faz o pontífice de Deus para os discípulos que seguem a doutrina católica. Quem é o pontífice? Aquele que faz a ponte entre os discípulos católicos, do sistema católico, e Deus. O Papa, os padres. No sistema religioso evangélico, quem é o sumo pontífice para o povo, os adeptos da doutrina evangélica, das igrejas evangélicas? Não do evangelho. Os adeptos da doutrina das igrejas evangélicas. Quem é o sumo pontífice dele? Quem é o pastor deles? Quem é a ponte, o que faz o elo, a ponte entre eles e Deus? É o pastor deles, dentro das igrejas deles. Porque eles são ensinados de que se não tiver na igreja, não tem a Deus. Se não tiver sob a autoridade dos seus líderes, pastores, presidentes, pastores de igreja, não tem a Deus. Então tudo isso é uma grande estratégia do diabo, que tira o povo de Cristo, mas o povo está cego. Não consegue ver isso. E se alguém prega a verdade para eles, eles não aceitam. Tem muita gente que vai me julgar por essa palavra, por esse ensino. Tem muita gente que está criando ódio, raiva de mim. Tem muita gente que está dizendo que eu sou herege. Herege? Herege pregando a verdade? Herege defendendo a verdade do Evangelho? Quem é o herege? Aquele que defende princípios e valores de igreja? Ou aquele que defende princípios e valores do Evangelho? Quem é o herege? Aquele que está sendo ensinado, instruído em doutrina de falsos profetas, dos líderes de igreja que se colocam como a luz de Deus para o povo seguir? Ou aquele que está guiado pela luz de Deus, que é Cristo, a verdadeira luz, sendo discípulo dele? Quem é o herege? Meus irmãos, eu creio que esse momento de esclarecimento foi Deus que proporcionou para vocês. Para que a verdade seja levada para vocês. Para que vocês sejam libertos. Porque muitos vão se converter do sistema religioso e se converter a Cristo. Assim como o apóstolo Paulo se converteu a Cristo, renunciando ao sistema religioso. Eu estava conversando com um irmão e ele disse para mim o seguinte: irmão Wellington, não importa se a pessoa está dentro da igreja católica, evangélica, do mormon, do testemunho de Jeová, o importante é que ele tenha fé em Deus. Ele creu em Jesus, ele vai para o céu. Não. Vai não, está errado. Você não pode crer em Jesus como você precisa crer dentro de um sistema religioso. De forma alguma. O sistema religioso ele é oposição à verdade de Cristo. O sistema religioso ele é trevas que obscurece o entendimento da luz do Evangelho de Cristo. O sistema religioso está a serviço do reino das trevas. De forma alguma você pode servir e nem estar em Deus dentro de nenhum sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, mormon, qualquer que for. O apóstolo Paulo, para poder estar em Deus, ele teve que renunciar à vida de devoção, de zelo, que ele vivia dentro do sistema religioso farisaico.
Se Paulo não renuncia, ele nunca poderia ser um discípulo de Cristo e estar em Deus. E ele vai dizer isso, que renunciou. Filipenses 4, Filipenses 3, do 4 ao 8. Você precisa buscar o conhecimento da verdade. Você precisa ter informações da verdade. Você precisa ser instruído por homens compromissados com a verdade para te levar à luz de Deus, para iluminar o teu entendimento. Olha o que Paulo vai dizer. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao versículo 8. Ainda que também alguém pode confiar na carne, de alguma outra forma eu posso confiar ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele vai dizer, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, e na verdade tenho por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Se Paulo não renunciasse todos os valores e zelo e dedicação à vida que ele tinha na religião, pela religião, ele nunca poderia estar em Deus, vivendo com a fé em Cristo. Vocês estão entendendo isso? Ninguém pode viver, estar em Cristo, viver para Deus, subjugado, guiado, dirigido pelo sistema religioso. Ninguém pode servir a dois senhores, ou a Jesus ou o sistema. O sistema domina e escraviza o povo. Jesus liberta e dá ao povo a liberdade que o povo precisa para a vida com Deus. Paulo precisou negar todo o valor, toda a tradição, todo o zelo que ele tinha de vida religiosa na religião farisaica, para poder se converter a Deus, pelo conhecimento de Cristo, chegar a Deus. Você precisa renunciar todo valor, todo zelo, todo princípio guardado e vivido dentro dessa religião evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Se você não se converter, não renunciar e vir a vida do conhecimento da verdade, estando nela, vivendo para Cristo, de forma alguma você vai estar em Deus. Vai viver nessa mentira de que é de Deus, por meio da religião, por meio dos princípios religiosos, com a tua mente entenebrecida nas trevas, impedido de conhecer a verdade que o Evangelho revela. Vá buscar aprender de Cristo. Vá buscar conhecer o que Cristo ensinou, para que a tua vida esteja firmada e alicerçada, guiada e dirigida pelo Evangelho, por aquilo que Jesus ensinou e revelou, para o homem conhecer o caminho, o meio de estar em Deus e de ter a vida com Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse conceito pregado de igreja, esse princípio de igreja, de vida de igreja, de autoridade de Deus de igreja, de adorar a Deus em igreja, de buscar a Deus em igreja, de ser de Deus dentro de igreja, de centralizar a sua vida dentro de igreja, lugar físico, ambiente, geográfico, é uma mentira do diabo, não é a verdade de Deus. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca pregou dentro desse contexto de princípio de igreja, lugar físico, para o povo estar ali escravizado, vivendo sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, escravizando sua vida e seu viver, centralizado dentro desses ambientes, subjugado na autoridade eclesiástica dos líderes que se colocam para o povo como autoridade de Deus. Isso é mentira do diabo. Convertei-vos, convertei-vos. Creiam no Evangelho, por onde podeis se salvar. Amém?